especialista em segurança da internet, especialista em internet, em digital. Satisfação, Rodrigo, recebê-lo mais uma vez aqui. Satisfação, boa tarde, Bruno, boa tarde. Estouramos um tempo e a gente queria saber, nós queremos saber, eu e a audiência, por que a impressão aumentou consideravelmente os golpes na internet no Brasil? Com o fenômeno lockdown, pandemia, né, aumentou absurdamente, porque quem não fazia as coisas pela internet passou a fazer, né, e então as vendas pela internet, transações, órgãos públicos, enfim, tudo foi para a internet, tudo se tornou aí digital, e com isso os criminosos, eles entenderam ser mais fácil encontrar pessoas digitalmente, espalhadas em qualquer parte do Brasil e até fora dele, e começaram a estruturar quadrilhas e golpes via internet, via telefone, de maneira fácil, pelo despreparo e pelo descuido das pessoas em relação à segurança cibernética. Então, tem aumentado muito. Quais os golpes mais comuns que nós somos vítimas, hein, Rodrigo? Hoje vai de anúncios que você recebe lá na sua rede social para um site supostamente verdadeiro, de uma fábrica, de uma marca, de uma grande mercado de vendas de produtos, né? Até aquele golpe de pedido de ajuda financeira ou de emprego falso, ou ainda de alguém que está vendendo algo que não está vendendo porque teve o seu perfil invadido ali no Instagram, por exemplo. Então são muitos, Bruno. E o pior que, inclusive até sites legítimos, de grandes operadoras, de grandes revendas, eles acabam sendo invadidos e você vai naquele site, você compra e o seu cartão de crédito acaba sendo roubado sem você perceber, porque você comprou, você recebeu o seu produto, mas aquele site ele estava com... Lembra do chupa-cabra que falava antigamente, né? Só que o chupa-cabra era lá na maquininha de cartão de crédito, no caixa eletrônico. Hoje os criminosos colocam chupa-cabra lá no site, eu não posso falar nomes assim de marcas para não expor, mas no site de uma grande empresa que a gente está acostumado a comprar, de repente tem um chupa-cabra. Quem tem sistema de segurança tem tudo e eles violam. Eles violam. E aí, Rodrigo, é redundante isso, mas quais os cuidados que nós devemos ter? Porque a gente entra ali, se sente num ambiente seguro, são empresas grandes, que tem sistema de 24 bits e 32 bits de segurança, que está lá, inclusive, o selo dizendo que tem uns... E quando a gente vê os nossos dados de cartão de crédito, de e-mail, de telefone, está espalhado, todo mundo acessando, um hacker entra, consegue roubar milhões de informações de contribuintes brasileiros, sai vendendo por aí, inclusive na internet. O que é que ele pode fazer? E aí, só reforçando a pergunta de Bruno, uma tecnologia que é muito utilizada no mercado financeiro, de criptomoedas e tal, é o tal do blockchain. Uhum. Essa tecnologia, ela não poderia ou deveria ser adaptada para tentar garantir um nível maior de segurança a esse tipo de transação, a esse tipo de sites, pelo menos os maiores? E outro detalhe, viu, BA, que informações oficiais... Tentativas de golpe via internet aumentaram 607% nos últimos 12 meses. É muita coisa. E tem uma notícia que dá conta hoje que só 24% dos brasileiros têm habilidades digitais básicas. Isso. O que corrobora para tudo isso. Existe alguma verificação que a gente pode fazer básica no celular e no computador também para evitar tudo isso? Bom, vou para tentar amenizar. Correr aqui para responder muitas perguntas. Mas primeiramente, né, os usuários eles acabam não tomando cuidado com o básico de tudo, que é sua senha. Então, o primeiro erro, senhas fracas e repetidas. Ou seja, eu coloquei a minha senha do Instagram, a mesma senha do meu e-mail e a mesma senha daquele site que eu me cadastrei para uma promoção, para me fazer uma compra online. Meu amigo, então qual a sua orientação? Eu que tenho 1000, como é que eu vou ter 1000 senhas? Tem uma senha básica, certo, e que você muda de repente o final para cada aplicativo. Por exemplo, o Instagram você põe um I no final, o Facebook você põe um F, o site da operadora X, da loja você põe a inicial. Essas senhas você indica ou não a gente salvar no próprio celular? Se o seu celular for roubado, desde que ele esteja protegido, a gente chama que é o segundo fator de autenticação, você precisa, por exemplo, o meu, se ele roubar o celular, para ele usar minhas contas da Apple, eu preciso ter um token, que eu vou colocar aqui atrás do celular, porque não basta ter a minha senha, ele tem que ter esse dispositivo físico, que não está junto com o meu celular, então são dois fatores diferentes, né? Porque hoje, por exemplo, contas do Instagram invadidas, como é que se invade tanto conta do Instagram? É por isso, a senha é a mesma senha que ele usava num site, ou no e-mail, essa senha vazou e está cheia de base de dados, como você disse, nome, telefone, endereço, e-mail e senhas
lá dentro da Dark Web, que foi roubado de algum lugar e foi exposto, está público, qualquer um acessa. Ele cria robôs, porque é sofisticado o cybercrime hoje, o crime cibernético, né? Então, é um negócio que rende dinheiro. É mais barato você cometer crime pela internet, porque você tem 20 milhões de pessoas que você pode pegar, do que uma quadrilha roubar um banco, que você corre o risco de tomar um tiro, de você ser preso e etc. Infelizmente, não existe polícia cibernética, a justiça não funciona direito. No estado de São Paulo e Santa Catarina é quem funciona mais, e ainda assim não chega a 1% do que acontece de crimes, né? Então as pessoas elas precisam se educar, e aí pegando o último, né, como você, não tem educação, não tem informação básica, então precisa se educar. Quem entende precisa tentar ajudar quem não entende, e hoje quem não entende, infelizmente, são os idosos, que são as maiores vítimas dos crimes bancários, né? E aí, por fim, tecnologias como essa, elas já ajudam. Por exemplo, ajuda o Pix, ajuda muitas coisas que estão por trás. Só que a última linha de defesa, ou a primeira linha de defesa é o ser humano, é o usuário, que está despreparado, clica num link que não deveria, não cuida da senha, e aí ele acaba, no final, a confiança do sistema é em você, porque você que entrou, foi você que clicou, que colocou sua senha, acaba em nós. E aí por isso que eu falo que o começo e o fim da segurança são as pessoas, que somos nós. E aí, assim, então é importante o trabalho da imprensa, o trabalho de vocês, de sempre colocarem esse tema, colocarem especialistas, noticiarem, mas ao mesmo tempo darem opção para que as pessoas tomem conhecimento e se eduquem, né? Inteligência artificial vai aumentar isso? Já está aumentando. Aumentar o número de golpes ou de talvez segurança. A segurança. Segurança. Ou as duas coisas. Sempre a polícia está correndo atrás do bandido, né? Então, primeiro ele está sendo usado ali para aumentar a insegurança. Sim. Então, com a inteligência artificial, você cria golpes de maneira sofisticada, né? Você é um especialista em segurança, é referência nacional de segurança, inclusive trabalhando para grandes empresas do Brasil. Eu não acho uma boa inteligência artificial. Eu não acho. Eu acho que vai nos trazer muito mais fatores negativos, muitos, consideravelmente muitos, do que positivos. Qual a sua opinião? Dá para ficar um programa inteiro. A inteligência artificial ela já existe há bastante tempo. É que agora com o ChatGPT, essa última ferramenta... Nosso programa de tá chegando monitoramento, desde 2015, a gente usa com inteligência artificial. Isso. Então ela já existe Mas para era o bem. para coisas específicas. Isso. Só que a partir do momento que ela fica acessível para todos, do mesmo jeito que a internet ela é usada para o bem, ela é usada para o mal. A inteligência artificial vai ser os dois. E aí, infelizmente, existe no Brasil, inclusive, uma lei que está se discutindo sobre os marcos, né, legais da utilização, e que elas precisam de muito mais tempo, muito mais maturação. No começo da internet falava-se que não existia, que não tinha futuro, né? Com o ganho do tempo vai se conhecendo mais, vai se trazendo e vendo benefícios e malefícios, para poder aí criar um marco civil da internet, criar algumas legislações. Então eu acho muito cedo ainda, Bruno, para a gente tirar conclusões sobre isso. Eu tenho duas perguntas muito rápidas, Luiz. A primeira é que eu acho que é o que todo mundo que está assistindo a gente quer saber. Quais as dicas básicas para você evitar cair em golpes? As dicas mais básicas possíveis, além da questão das senhas. E a gente, nesse quesito da inteligência artificial, a gente tem que ter medo do exterminador do futuro? Aí só o Bruno fez uma pergunta que vai ao encontro do que eu também queria que, se possível, você falasse. Claro. Principalmente para as pessoas mais velhas. Sempre, mas sempre desconfiar de links, tanto no WhatsApp como no Instagram, não é? Sempre. A resposta primeira para a pergunta dele vai de encontro ao que você falou, exatamente. Primeiro, eu falo, desconfie de tudo. A internet, de links, a pessoa... principalmente, né? Link, clica aqui. Um número novo, uma foto nova. Qualquer pessoa... Hoje, semana passada, tá? Polícia de Santa Catarina, ela teve o seu WhatsApp clonado. E as pessoas estavam recebendo mensagem como se fosse da autoridade policial e não era da autoridade policial. Então, na internet, o princípio básico é: quem está na internet, você não tem garantia de que ela é quem ela está dizendo que ela está onde ela está dizendo que ela está. São dois princípios básicos. Então, primeira dica, desconfie de tudo sempre. Uma vez que clicou, não tem mais como voltar atrás. Então pensa duas vezes antes de clicar, antes de fazer. E o segundo é tomar cuidado com as suas senhas. E eu queria, por fim, dizer uma terceira situação que diz respeito aos cartões de crédito e às transações. Hoje, com essa explosão de bases de dados de pessoas físicas espalhadas aí pelo Brasil e utilizadas pelos criminosos, existem serviços como
O Serasa tem um serviço de monitoramento do seu CPF. Custa um valor irrisório por mês, mas que se alguém tentar abrir uma conta com o seu CPF, criar um cartão de crédito, que é uma coisa que se cria muito, você vai ser notificado e você vai poder reagir mais rápido do que depois que você está com uma dívida e descobrir que seu nome está devendo algo que você nunca comprou. Rodrigo, o antivírus ainda continua sendo fundamental. Antivírus é fundamental nos computadores e celular celulares. também? Celulares Android. Tá? Não tem antivírus para celulares iPhone, né, iOS, mas para os Android, Qual é o fundamental. melhor antivírus na sua avaliação? Eu considero hoje para o mercado brasileiro o Kaspersky, porque ele tem especialistas no Brasil olhando, mas tem outros que são tão bons Kaspersky foi quanto. criado na Rússia, foi? Foi criado na Rússia, hoje ele saiu da Rússia em função de tudo que aconteceu, eles estão sediados na Suíça, em Genebra, e atendem aí diversos Quer mercados. dizer, eles nasceram, logo com pouco tempo ficaram sendo conhecidos talvez como um dos melhores e ratificaram isso, né? Exato. Eles têm as melhores taxas de detecção. Por exemplo, eu trabalhava numa grande empresa recente, a gente precisava mudar o Kaspersky, porque investidor, bolsa de valor, investidores, enfim, não queriam o antivírus russo. Vocês têm que trocar. A gente pegou, tá legal, quais são os melhores? Do mais caro ao mais barato. Passamos para o nosso time de hackers internos, que trabalham para nós, para testar os nossos sistemas. Todos que vieram, eles conseguiram invadir. E o que a gente tinha, que era o Kaspersky, não conseguiram. E aí, o que aconteceu? Continuamos com o que nós tínhamos, porque vai pagar mais caro. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Redes sociais, eu falo agora de Telegram, WhatsApp, e tem mais duas ou três que, inclusive, algumas pouquíssimas pessoas usam, que são bem garantidas para que não haja invasão e você manter seus dados. Essa questão de criptografia de ponta a ponta realmente funciona? Criptografia funciona. Quer dizer, se o cara pegar teu celular, ele não consegue extrair seus dados, não? No primeiro momento, é para não conseguir. Mas o que acontece? Infelizmente, de tempos em tempos, alguma dessas empresas que fazem a criptografia ou que fazem essa segurança acabam sendo invadidas. E aí tem a sua chave privada vazada. E aí existe hoje como, para ataques direcionados, de repente obter essa chave e conseguir quebrar a criptografia. Por padrão do protocolo criptográfico, pelo que está se usando, não. Não é para quebrar, é para funcionar. Agora tem as mensagens temporárias apagáveis e você escolhe a quantidade de dias. Uhum. Depois que apagou, morreu? Ou se alguém conseguir acessar seu celular, ainda consegue recuperar? Pode conseguir recuperar, porque existem dados que ficam na memória do celular por um tempo. Por mais que eles não estejam mais indexados, visíveis, eles ainda podem permanecer por um tempo. Então, assim, de uma forma normal não, mas a polícia, por exemplo, existe um equipamento que ela pluga no seu celular e ela vai fazer um scan de tudo que está dentro da memória, o que foi apagado, mas que permanece ali aquela sujeira apagada, mas que está lá o dado. Ela remonta e acaba... Okay. Porque a pergunta, reforçando essa pergunta de Bruno, porque muitas vezes fica a dúvida se fica resquício no servidor da empresa que presta o serviço. Porque não é para ficar, não é pra por ficar. exemplo. Não, porque se está criptografado de ponta a ponta, ela não passa pelo servidor, entende? Em um comentário rápido sobre inteligência artificial que Bruno trouxe muito bem, gente, nos Estados Unidos, os grandes como Elon Musk, Zuckerberg e tantos outros acordam com o Congresso de lá que economizar, eles estão meio que todos partindo para uma lógica de que é preciso ter muito cuidado e debrear um pouco essa velocidade, o que me impressiona e que eu acho que essa discussão vai chegar no Brasil, já chegou e vai continuar chegando no Brasil, porque de fato a gente tem que ter uma certa economia, porque senão... Rodrigo Jorge, valeu, meu amigo. Valeu, obrigado, contem com a gente, que precisar, empresas, pessoas que precisarem de algo, me acionem nas redes sociais, Qual a gente o está à Instagram? disposição para ajudar. Rodrigo Jorge 13. Rodrigo Jorge 13. Rodrigo Jorge, quando o blog do BG foi vítima de um hackeamento animal em 2014, 2015. Eu não lembro qual é. Foi quem a gente recebeu mais de 500 mil tentativas de invasão em pouquíssimos minutos. Não foi, Rodrigo? Foi Uma coisa pesado assustadora. ali. Que bom que está hoje bem protegido, Bruno. Olha, não tem imprensado aqui no programa, não. Sexta-feira tem programa. BA e Luiz Henrique, um bom feriado para vocês e para todo mundo que nos assiste. Feliz Dia da Independência a todos. Bom feriado.